Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer, muito feliz em ver todos aqui para poder estar orando, aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus, esse momento de comunhão, para a gente estar intercedendo pelos nossos irmãos. Fico muito feliz mesmo, muito contente em ver todos aqui, mesmo nesse dia de frio. Então, estamos aqui reunidos para estar louvando a Deus. E para estar dando início, vou pedir aí para o nosso irmão Elias estar fazendo essa primeira oração. Por gentileza, irmão. Tá bom. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, é com grande alegria que nós chegamos até a Tua santa presença para te pedir, Pai, que o Senhor venha, continue abençoando o irmão José neste projeto de evangelização que tem o objetivo de alcançar mais pessoas, Pai. Que o Senhor possa estar alcançando mais pessoas que estão sedentas da Tua santa palavra. Que o Senhor abençoe não só o irmão José, mas todos que estão participando desse projeto. Que o Senhor venha abençoar cada um, Pai, cada família que está conectada, cada um que venha ouvir posteriormente, cada um que venha ter interesse em aprender da Tua palavra. Que o Senhor venha fortalecer os corações para que as pessoas possam estar aprendendo mais do Senhor, do Teu Evangelho, para que possa passar adiante para mais pessoas, Pai. Sabemos que ainda existem muitas pessoas, muitíssimas pessoas na Terra que estão em busca de aprender o Evangelho. E somente o Senhor dando a oportunidade de pessoas pregarem, que muitos ainda irão aprender. Quero também te pedir, Pai, que o Senhor venha abençoar as nossas autoridades no nosso país. Que o Senhor abençoe, Pai, cada governante. Ajude, Pai, em todas as esferas, não só na esfera municipal, mas estadual, federal. Que o Senhor venha abençoar, Pai, porque, como diz a Tua santa palavra, a Bíblia, quando o governante é mau, o povo sofre, o povo geme, porque ele, se agir com injustiça, toda a população sofre. Mas nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha abençoar essas autoridades, para que eles possam, assim, Pai, estar provendo as necessidades de cada membro, de cada família na terra, em especial aqui no nosso país, que eles possam, assim, estar se sensibilizando das situações da população, provendo as necessidades, para que cada família possa obter as suas provisões, Pai, de necessidades, né? Que o Senhor possa abençoar, Pai, as autoridades, os nossos irmãos que estão à frente desses projetos de evangelização, como no caso do irmão José, abençoando ele para que possa ir à frente, Pai, seguir adiante, para que possamos não desanimar, não esmorecer e possamos, assim, seguirmos absorvendo essas instruções, Pai. Tudo isso que eu te agradeço, Pai. Sabemos que não somos merecedores, pois somos falhos, somos pequeninos diante do Senhor, mas nós te pedimos, Pai, e o Senhor ouve e aí nos ajuda. Nós te agradecemos e tudo que te agradecemos é em nome do Senhor Jesus. Amém. Mas nós te pedimos, Pai, e o Senhor ouve e aí nos ajuda. Nós te agradecemos e tudo que te agradecemos é em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, irmão Elias. Amém. Agora estarei fazendo uma oração, apresentando os pedidos que chegaram até nós. Oremos. Eterno Deus e bom Pai Celeste que habita nos céus, graças te damos, Senhor, por mais um dia de vida. Louvo e engrandeço o teu nome, ó Pai, por este momento
Agradeço a Ti, Senhor, pela vida de cada irmão, Senhor, de cada um que está aqui conectado, que está aqui nesse momento de comunhão, para podermos estar aqui orando, clamando a Ti, Senhor, engrandecendo o Teu nome, a fim de aprender, conhecer um pouco mais sobre Ti, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Abençoa aqueles também que posteriormente irão ouvir esta mensagem também, Senhor. Seja na vida deles, só sabe o porquê que não puderam estar aqui conosco, Senhor. Só é conhecedor de tudo. Deus eterno, neste momento te apresento, Senhor, os pedidos de oração que têm chegado até nós. O nosso irmão Vagnão pediu pela sua família. Em especial, apresento o sogro dele, Senhor. O Senhor conhece a necessidade, sabe da situação, da saúde do seu sogro e de toda a condição o qual está passando. Pai eterno, peço que o Senhor entre com providência, ó Pai, segundo a multidão da tua misericórdia, Senhor. Esteja com ele ali no lar, abençoando, ajudando ele e toda a sua família, Senhor, por caridade, Senhor Deus. Também apresento a família do Josué. O Senhor também é conhecedor de todas as coisas, sabe qual a necessidade que se passa nesse lar, Senhor. Seja na vida dele também, de toda a sua família, assim como a do Denilson também tem pedido, Senhor. Também apresento o teu filho e o lar dele, Senhor. Coloco no teu altar, Senhor. Seja feita a tua vontade, abençoa, para que a vida dele, a vida da sua esposa, possa ser uma vida que venha a engrandecer o teu nome, Senhor, a glorificar o teu nome, que o teu reino possa avançar através das obras feitas por esse casal, Senhor. Supre toda necessidade, seja financeira, espiritual, física, enfermidade, Senhor. Entra com providência na vida deles também, Senhor, segundo a tua vontade, ó Pai querido. Apresento o irmão Diogo, Senhor, qual está muito atarefado com o seu trabalho, não está tendo nem tempo para poder ir à igreja, para ter um momento de comunhão, de adoração. Senhor, seja na vida dele, Senhor, prepara todas as coisas para que teu filho possa estar congregando, estar em comunhão com os teus irmãos, ó Deus. Abençoa o lar dele também, na sua ausência, Senhor, guarda, livra ele de todo perigo, ó Pai. Apresento a Ti também o casal Fofura, ó Deus. O Senhor conhece o quanto nossa irmã Zefa aí passa, sofre com essa enfermidade, Senhor. Mas a Tua filha guerreira não reclama, ainda assim continua com um sorriso na face. Mas, Senhor, seja na vida dela, Pai, por misericórdia, Senhor. Abençoa todo o tratamento, para que possa minimizar as dores, Senhor, e tua filha possa glorificar o teu nome, ó Pai. Seja na vida do nosso irmão Isaías também, pode estar fazendo o tratamento aí da fisioterapia, irá realizar novos exames. Senhor, seja na vida desse casal, Senhor, por misericórdia. Abençoa o Mateus, o qual tem ansiedade e depressão, Senhor. Ó Pai, assim como na vida dele e de todos os familiares dele, Senhor, se assim o Senhor quiser, Senhor, pode converter, pode chamar, pode se apresentar a ele, Senhor, para que possa haver uma conversão, uma transformação na vida dele, Senhor, e que todo lar possa estar ali adorando, engrandecendo o teu nome. Deus amado, apresento a irmã do nosso irmão Elias, a irmã Lúcia, Senhor, pode estar internada ali com pneumonia, irá agora tomar uns medicamentos para poder ver se mata essa bactéria. Senhor, seja na vida dela, Pai, por misericórdia, abençoa a equipe médica que estará ali cuidando dela. Abençoa, Senhor, para que esse tratamento possa surtir efeito e ela possa retornar para o seu lar, para a honra e glória do teu nome, ó Deus. Nossa irmã Lourdes apresentou uma mulher, a Cida, a qual tem depressão. Senhor, seja na vida dessa mulher também, ó Pai. Alegra o coração, principalmente, Senhor, a alma.
para que ela possa encontrar a felicidade somente em Ti, porque o propósito do homem nessa terra é Te agradar, ó Deus. Nada nesta vida aqui pode nos dar a felicidade plena. A felicidade está somente em Ti. Nós estamos aqui para Te adorar e a nossa felicidade estará depois dessa vida, Senhor. Mostra isso para essa mulher, Senhor, se assim for da Tua vontade, Pai eterno. Apresento a Ti a Claudinha, Pai, qual está em viagem, teve que ir lá para a Bahia para poder cuidar da sua mãe. Seja com ela, Senhor, seja com a Zap também, seu filho, qual foi para lá, guarda eles, supre toda necessidade, Senhor, e guarda o retorno deles também. Deus bendito, agradeço a Ti, Senhor, pela vida da Sandrinha. A Sandrinha que hoje está fazendo aniversário, Senhor, abençoa a Tua serva. Louvamos a Ti, Senhor, pela vida da Tua serva, qual muito nos abençoa também, somente com palavras abençoadoras, uma verdadeira cidadã do céu, ó Deus, a qual a gente chega perto e já sente paz, canta demais. Senhor, abençoa a tua serva, Senhor, por misericórdia, e toda a sua família. Apresento a ti, Senhor, todos os desempregados, Senhor, os pais de família que estão aí sem a condição financeira para manter o seu lar, Senhor. Ó, é muito difícil, Senhor. Seja o provedor, Senhor. Prepara todas as coisas para estes homens, mulheres, a qual precisam manter o seu lar, mas não tem a condição. Pai, vai ao encontro deles por misericórdia, Senhor. Apresento a Ti também, Senhor, as famílias enlutadas. Quantas famílias não estão agora aí chorando a perda de um ente querido? Senhor, somente o Senhor pode consolá-los, ó Pai. Então apresento no Teu altar, Senhor. Vai ao encontro dessas famílias por caridade. Também os missionários, os quais abrem mão do seu lar, da segurança, do conforto e viajam para poder pregar e anunciar o Teu Evangelho, Pai. Vai ao encontro desses homens e mulheres, Senhor. Supre toda a necessidade, seja material, seja espiritual. Deus querido, apresento a Ti, Senhor, logo mais iremos estar fazendo a exposição da Tua palavra. Abençoa, Senhor, para que o Teu Espírito Santo possa agir e possa falar aos nossos corações. Tudo isso, Senhor, eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Hoje estaremos dando continuidade à exposição do livro de João. Livro de João, capítulo 6, do verso 16 até o verso 21. Essa versão da Bíblia aqui que eu estarei lendo é da Nova Almeida atualizada. Eu optei por ler nesta versão, achei as palavras mais fáceis, né, a compreensão. Mas se você estiver com a Bíblia com uma outra tradução, mas o sentido é o mesmo, viu? Vamos iniciar a leitura. Ele tem um título que diz: Jesus anda sobre o mar. Ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar. E entrando num barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não tenham medo. Então eles o receberam com alegria e logo o barco chegou ao seu destino. Oremos mais uma vez. Deus eterno, neste momento eu te peço, Senhor, que a exposição da tua palavra, Pai, venha
com o poder do teu Espírito Santo, para que a explicação da tua palavra não seja apenas palavra jogada ao vento, a explicação de um texto qualquer, mas que o teu Espírito Santo possa falar ao coração de cada um que ouvir essa mensagem, Senhor, e seja feita a tua vontade em tudo, ó Pai. Deus, eu te peço isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, Amém. para a gente estar dando início aqui, essa passagem, assim como foi na passagem da multiplicação dos pães e peixes anteriormente, ela foi registrada tanto aqui em João, como também foi registrada lá em Mateus e Marcos. Lá em Mateus e Marcos tem outras informações que complementam o que João passou aqui. Então a gente vai estar indo lá em Mateus e Marcos, buscando alguma informação para poder complementar. Tá bom? Então, antes de entrarmos aqui também, o que aconteceu antes dessa passagem aqui, que Jesus andou sobre o mar? Lembram que na reunião passada, a gente expôs aqui o capítulo 6, o início, né, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes, onde Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes para uma multidão lá que eram 5.000 homens, mas que, na verdade, misturando ali com mulheres e crianças, passaria de 15.000 fácil. Então, Jesus ali, ele multiplicou os pães e peixes, aquela multidão ficou toda agitada, entusiasmada, contente por ter visto aquilo. Aí falou, não, esse é o Messias que vai libertar a gente de Roma. Eles achavam que poderiam pegar Jesus, coroá-lo rei ali e ir contra Roma para poder tirar Roma do poder, para eles poderem sair daquela servidão a qual eles estavam. Se a gente vê aqui, ó, no verso, o Bruno vai colocar aí na tela para nós, no verso 15, vai dizer, logo após ali, quando Jesus multiplicou os pães e peixes, que a multidão ficou bem agitada, querendo coroá-lo rei à força, aí o verso diz, Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Então, o contexto é este. Ele sabia que o pessoal queria pegá-lo ali para poder coroá-lo rei à força, mas não era para isso que Jesus veio. Eles não tinham compreendido ainda que Jesus estava aqui pregando o reino dos céus, não um reino aqui da terra. Então Jesus se retirou, foi para um monte. A gente ir lá em Mateus, que aqui em João não fala, mas em Mateus, aí vai dizer, e tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Olha essa informação que Mateus nos dá. Jesus, mesmo após um dia agitado, tumultuado ali, porque ele acabara de fazer a multiplicação dos pães e peixes, Jesus ele ainda encontra tempo para poder orar, para poder buscar a Deus em oração, para poder ter esse momento de adoração, de comunhão com Deus. E nós encontramos em várias passagens, vários momentos, a gente vai encontrar que Jesus orava. A gente, ó, até vou colocar aqui, ó, em Marcos, vou mostrar para vocês algum texto aqui, ó, em Marcos, capítulo 1, no verso 35. Olha a vida de oração que Jesus tinha, ó. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava.
Mais um exemplo aí da vida de oração. Em Lucas, agora, capítulo 6, verso 12. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. A noite orando a Deus. E nós, como é que nós estamos? Semanas atrás, se os irmãos lembrarem aí, quando nós fizemos a exposição da como devemos orar, quando Jesus ensina o Pai Nosso, aí até comentei, né, do dízimo do nosso tempo, se fôssemos pegar 10% do nosso dia. E aí, vocês têm aplicado isso? Misericórdia, hein? 2 horas e 24 aí para nós. Será que estamos dedicando, ó, o mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, passou a noite orando. Isso para ele era rotina. Isso que ele era 100% homem e 100% Deus ali, ó. E ele constantemente mantinha essa vida de oração. Então, que façamos uma reflexão sobre como está a nossa vida de oração com Deus. Agora, voltando ao texto, em João, capítulo 6, no verso 18. O verso 18 vai falar: E o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Lá em Mateus, o Bruno não precisa colocar, mas lá também acrescenta que o barco estava sendo açoitado por causa do vento contrário que vinha contra o barco. O Bruno vai colocar na tela aqui, eu vou mostrar para vocês qual que é esse lago, como que era, só para que vocês tenham uma ideia de onde que Jesus estava. Ó, vocês estão vendo aí, ó, esse aí é o Mar da Galileia. Fala que é mar, mas parece mais um grande lago, né? Então, eles estavam ali, o Bruno vai passar a setinha ali, ó. Eles estavam ali, ó, em Tiberíades. Então, eles embarcaram ali no barquinho, Jesus, né, falou para eles, ó, entra no barco aí, vão em direção a Cafarnaum, que depois eu vou ao encontro de vocês. Então, eles embarcaram ali e foram em direção a Cafarnaum. Porém, no meio do caminho ali, aconteceu essa tempestade. Esse mar aí, ele tem uma peculiaridade aí na geografia dele, que ele é 212 metros abaixo do nível do mar. E ele é rodeado aí de montanhas. Então, por causa disso, conforme batia os ventos, aí de forma bem inesperada, assim, de forma bem repentina, aconteciam as tempestades. E foi o que aconteceu ali com os discípulos. No verso 19 de João, aí vai falar: Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros, quando ouviram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram com medo. É provável que os discípulos tenham lutado contra essa tempestade por cerca de mais ou menos umas 9 horas. Porque quando eles entraram no barco, foi ali no final da tarde, né? Ao cair da tarde. E Jesus, quando foi até eles na madrugada lá, quando eles falam na quarta vigília, tá lá em Mateus isso, que pode ser entre 3 e 6 horas da manhã. Ou seja, quase 9 horas ali, ó. Sem Jesus estar do lado deles, eles lutando. E naquela época, todos sabem, o, os barcos não tinham a tecnologia de hoje, né? Era uma coisinha bem simples. Aí você imagina, de madrugada, numa tempestade, e horas ali, tempestade em cima.
Eles estavam aterrorizados, né? Em Marcos, lá no verso 48, Marcos capítulo 6, no verso 48, vai dizer: de madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Nesse verso, a gente pode ter a certeza, os discípulos já estavam de 5 a 6 quilômetros de distância ali, mar adentro, né? Lago adentro. E Jesus, de lá do monte, ele estava vendo. Aqui diz o texto que Jesus estava vendo que os discípulos remavam com dificuldade. Ou seja, quantas vezes passamos por provações, tribulações, situações em que, por falta de fé, achamos que Deus não está vendo, que Deus não está no controle dos acontecimentos. Chegamos ao ponto até de questionarmos a soberania de Deus, a sua onipresença, a sua onipotência. Qual de nós nunca ouviu alguém dizer, ou até nós mesmos, né, de chegarmos a perguntar, né, por que que crianças morrem? Por que as crianças têm essas doenças graves? Por que tem guerra? Por que tem fome? Todos aqui conhecem a história de Jó, né? A história de Jó, que foi um homem muito rico, justo, reto. Ele tinha muitos filhos, muitos bens, muitos servos. Porém, um dia Deus falou para Satanás, né? Olha lá meu servo, como é que ele é. E Deus autorizou que Satanás fosse lá em Jó e tirasse de Jó todos os seus bens, sua família, seus filhos, ficou somente a sua mulher, a sua saúde. E eu vou pedir para o Bruno colocar na tela, ó, no livro de Jó, capítulo 2, o verso 9 e 10. Jó, ele tinha, capítulo 2, verso 9 e 10. Nessa passagem, Jó já havia perdido tudo, né? Já havia perdido os filhos, já havia perdido os seus bens, e sua saúde, então, ele estava com uma lepra lá, uma doença na perna também, alguns dizem que era elefantíase, estava até com um caco de telha lá se coçando, e a mulher dele chega para ele e diz: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. E no verso 10, mas Jó respondeu: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isto, Jó não pecou com os seus lábios. Veja que Jó, da mesma forma que ele aceitou o bem, ele também aceitou o mal. Ele passou por todas as provações sem blasfemar. Ele pode ter dado uma questionada, mas não blasfemou. E nós também, nós podemos não entender o porquê das provas, mas aquele que prometeu cuidar das suas ovelhas, esse pastor que não dorme nem tosqueneja, ele está vendo tudo, ele está cuidando de nós. Vamos continuar remando, vamos continuar orando, clamando, pois Jesus, ele está vendo tudo que acontece em nossas vidas. E para tudo, ele já tem um tempo determinado, como diz lá em Eclesiastes, né? Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria. Pense nisso, meus irmãos. Voltando ao texto, no verso 19, vamos de novo voltar aqui, ó. Imagine o cenário. Os discípulos haviam navegado de 5 a 6 quilômetros mar adentro.
Era madrugada, já estavam ali, ó, horas e horas, resistindo a uma tempestade. E uma tempestade inesperada, que não cessava. E é nesse momento, em que os discípulos veem Jesus andar sobre o mar e ir na direção deles. Porém, eles não reconheceram Jesus. Tá, gente, lá em Mateus, no capítulo 14, no verso 28. Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: Venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, ele teve medo e, começando a afundar, gritou: Salve-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Essa passagem, né, esse momento só tem registrado aqui em Mateus. Por isso que eu estou fazendo essas idas e vindas aqui, porque em Mateus vai complementando o que João escreveu. Essa passagem, meus irmãos, veja, Pedro, Pedro ele duvidou ali, né? Ah, se é o Senhor, que eu vá andando até aí, Senhor. Se você é mesmo o Senhor Jesus, que eu vá andando. Aí Jesus falou: Não, então venha, Pedro. Observem, Pedro iniciou bem. Ele saiu do barco ali e deu um passo, deu dois passos. Ele estava ali, ó, olhando para o Senhor Jesus. Olhando para o Senhor Jesus e caminhando na direção dele. Porém, diz o texto aí, quando ele começou a reparar para um lado, para o outro ali, o vento forte e tudo mais, ele começou a afundar. Ele começou a afundar e já ficou com medo e já pediu socorro para Jesus, que Jesus já pegou na mão dele e advertiu, né? Falando: Por que duvidaste, homem de pequena fé? É, meus irmãos. E com a gente é a mesma coisa. É a mesma coisa. Tem uma frase, tem uma frase de para-choque de caminhão, né? Que fala assim: Deus está no controle. Deus está no controle. Jesus está no controle. Quantas pessoas dizem, né? A mesma coisa. Mas, porém, quando a tempestade ela se levanta de uma forma inesperada, então, devido ao vento forte e tudo mais, aquelas ondas se quebrando sobre o seu barco, porque ontem você estava com saúde. Aí a gente vai no médico e descobre que está com a doença. Olha a tempestade se levantando contra nós. Ontem nós estávamos empregados. Aí hoje a gente descobre que a firma faliu, que você foi demitido. Olha a tempestade se levantando aí novamente contra nós. E é nesses momentos que a gente tem que continuar ali, ó, olhando para Cristo. A gente não pode deixar que as circunstâncias, as adversidades, aí as provações que vêm sobre nós, a gente não pode achar que isso é maior do que o nosso Senhor Jesus. A gente tem que manter o foco, o olhar sempre em Jesus Cristo, pela fé, pela fé. Não tem outra coisa, é somente pela fé. Sabem o que é a fé? O bom é que a Bíblia ela responde, né, tudo pra gente, né? Quer ver? Ó? Vamos lá em Hebreus, Bruno. Em Hebreus, lá no capítulo 11, o autor de Hebreus vai falar pra gente o que é a fé. Já no versículo 1, a Bíblia já responde pra gente aí o que é a fé. A fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam,
a convicção de fatos que não se veem. É exatamente isso. Por mais que não possamos compreender o porquê de certas coisas, certos acontecimentos em nossas vidas, mas por fé aceitamos e passamos por tudo com a ajuda do Espírito Santo, que Jesus Cristo nos deixou para nos consolar, para nos ajudar em todas as dificuldades. Este milagre, ele também nos mostra que Jesus, ele operou, ele operou o milagre lá da multiplicação dos pães e peixes. Porém, ainda assim, o coração dos discípulos dele ainda estava endurecido. Os camaradas ainda estavam em dúvida. E este milagre aqui, de Jesus andando sobre o mar e acalmando a tempestade, este milagre ele é um milagre particular. Foi um milagre ali entre mestre e discípulos. Jesus, ele simplesmente, ele poderia cessar, acabar ali com toda a tempestade e depois subir no barco. Mas não. O que ele fez primeiro? Primeiro ele acalmou. Primeiro ele colocou a paz dentro do coração dos discípulos. Em meio a toda aquela tempestade que estava acontecendo ali, primeiro ele acalmou. Sou eu, não tenho medo. Ele acalmou. Isso foi o quê? Para mostrar que só ele pode nos dar essa paz. Essa paz que excede todo entendimento. É a paz que vai nos deixar tranquilo em meio a qualquer tempestade que possa se levantar. Esse milagre, né, esse grande sinal, Jesus ele operou diante de seus discípulos e foi para que não ficasse dúvida nenhuma a respeito da sua divindade. Porque os discípulos, nem com a multiplicação dos pães ali, eles ainda tinham acreditado assim 100% na divindade de Jesus. Então ele teve que fazer esse milagre, esse grande sinal, para poder provar a sua identidade, que ele era e que ele é o Filho de Deus enviado a esse mundo. Já estamos acabando, meus irmãos, hoje é bem breve mesmo. E tomando como base essa parte final aqui, que Jesus queria provar para os seus discípulos que ele era e que ele é o Filho de Deus, eu quero deixar apenas uma aplicação, só uma aplicação. Porém, essa aplicação, se você colocá-la em prática, com certeza isso aqui mudará por completo a sua vida. Vamos lá, ó. Observem que Jesus, ele já havia realizado alguns milagres na presença dos seus discípulos. E ainda assim, eles tinham um coração endurecido. Os próprios discípulos também já haviam realizado milagre em nome de Jesus, durante uma missão evangelística que Jesus havia enviado eles. E ainda assim eles tinham um coração endurecido, não tinham o 100% de certeza ali que Jesus era o Filho de Deus. Foi necessário que eles passassem por essa tempestade, para então eles reconhecerem que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Hoje, nós temos a revelação de Deus em mãos. Qual que é a revelação de Deus em mãos? Tudo que precisamos, deixa eu pegar aqui, tudo que precisamos saber sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre qual é o nosso propósito aqui nessa terra, tudo, meus irmãos, ó. Deixa eu levantar aqui, ó. Bíblia. Tá tudo aqui, ó. Essa aqui é a revelação especial de Deus para nós. Tá tudo aqui. Especialmente, ó, se você pegar aqui a Bíblia e ler o Antigo Testamento,
de Gênesis até Malaquias, todos esses livros você vai perceber que eles se referem a Jesus Cristo. Está apontando para Jesus Cristo. Todos os livros vai estar apontando para Jesus Cristo. Aí quando você chega em Mateus para frente, o Novo Testamento, aí são as profecias cumpridas ali em Jesus Cristo, confirmando que ele realmente é o Filho de Deus. Vou colocar a Bíblia aqui do lado. Aí, meus irmãos, e Jesus, além de falar sobre o reino dos céus, ele também realizava os milagres. Só que era especialmente para poder autenticar que ele era o Filho de Deus. Hoje em dia, agora mesmo, nesse exato momento, Deus, Jesus Cristo, ele está falando conosco aqui, através da sua palavra. É a sua palavra, é a palavra de Deus que está sendo pregada aqui. E ele está falando que ele é o nosso Senhor e Salvador e Redentor. Assim como os discípulos viram muitos sinais realizados por Jesus e ainda assim continuaram a ter dúvidas, ter o coração endurecido, nós também podemos estar incorrendo nessa mesma situação. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui toda semana nas reuniões aqui de oração e exposição da palavra de Deus. Toda semana. E toda semana, qual que é o assunto? Qual que é o tema? Qual que é a mensagem principal? É que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Toda vez ele está falando. Está falando comigo, está falando com você, está falando com todos nós. E essa é a aplicação. Eu quero deixar como que vamos reagir, como que vamos responder a essa mensagem. Deus, em sua sabedoria, soberania, poder, ele preparou esse momento para que você e eu hoje estivéssemos aqui, ouvindo, assistindo essa mensagem. Nada é por acaso. E aqui eu já finalizo e peço que Deus tenha misericórdia da sua vida e que a partir de hoje você se arrependa de todos os seus pecados e reconheça que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas almas. E para aqueles que já foram alcançados pela graça de Jesus, ide e pregar o Evangelho a todas as pessoas. Que Deus abençoe a todos. Amém, meu irmão. Glória a Deus. Amém. 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 Irmã Zepa, Senhor, por gentileza, agradece a Deus por nós, por essa palavra, minha irmã. sim. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos, meu Deus, por mais um dia, por mais essa noite, por mais esse encontro, Pai, com esses nossos irmãos. Ó Pai, obrigado, porque nós tivemos o privilégio, Pai, de mais uma vez falarmos da Tua palavra, ouvir a Tua palavra, que muito falou aos nossos corações, Pai. Ó Deus, obrigado pela vida do irmão José, esse instrumento que o Senhor tem usado, Pai, para trazer boas novas, para trazer essa palavra que tanto edificou a nossa vida, Pai. Eu estou falando por mim, pelo meu bem e por todos aí que ouviram, porque a Tua palavra, Pai, Amém. é maravilhosa. A Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Pai. Como é bom chegar quinta-feira, Pai, e estar reunido para aqui estarmos lendo a Tua palavra, a gente está orando, está agradecendo, pedindo, Pai. E a gente sabe com toda certeza
que o Senhor vai responder todos, Aleluia. ó Deus, conforme a tua vontade. Ó Deus, eu não me canso de agradecer pela vida do irmão José, Pai, que trouxe à frente, Pai, esse trabalho, esse evangelismo, porque a tua palavra fala, ide e pregai o evangelho. E é isso que ele está fazendo, Senhor. Essa palavra tão linda que ele trouxe. Nós já ouvimos muitas vezes. Ela foi explanada muitas vezes através até de outras pessoas, mas cada dia ela se renova. Cada dia ela fala de uma forma para nós. Ó Deus, eu te agradeço, Pai, mais uma vez, por essa live. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que nós não venhamos desanimar, nem que tenha 2, 3, mas a tua palavra fala, onde tiver 2 ou 3, o Senhor está ali. O Espírito Santo de Deus está aí. Ó Deus querido, nessa noite, Pai, que nós ouvimos essa palavra, ficamos tão maravilhados, Pai, com tudo que o Senhor fez, o que o Senhor está fazendo e que ainda há de fazer. Porque o Senhor é o Deus do milagre. O Senhor fez milagre no passado e continua fazendo. E eu creio, Pai, que muitas vidas vão ser alcançadas através desse grupo de oração. Não é por nós, não, porque nós não temos merecimento nenhum. Nós somos miseráveis pecadores, mas é pelo teu poder, pelo teu amor e pela tua unção. Dai graça, Pai, a cada um de nós. Nos ensina a te buscar a cada dia, a ler a tua palavra, a orar, a te buscar, Senhor Deus, e seguir em frente. Ó Deus, fica conosco nessa noite, ó Deus querido, com cada um desse grupo. E abençoa aqueles também que ainda não te conhecem. Ô Pai, eu vou te falar aqui de antemão, fiquei muito feliz, Pai, eu e meu bem, de conhecer o Vagnão. Pessoa maravilhosa, adotamos ele nas nossas orações. Eu tenho meu caderninho com muitas pessoas que eu adoto como meus filhos. Amém. De oração. E ficamos muito felizes pela pessoa que ele é. Que Deus abençoe grandemente a vida dele, a sua família, que o Senhor entre com providência, seja no que for que ele estiver precisando. Ó Deus amado, eu quero pedir também agora, Pai, eu quero agradecer que, devido à fisioterapia do meu bem, eu já vi resultado, Pai. E eu sei que a tua mão, o meu bem já está conseguindo pôr a meia, tirar a meia, coisa que ele não fazia há muitos anos. E eu creio que tudo isso não é a fisioterapia, é a tua mão santa e poderosa. Aleluia. Continua, Pai, abençoando ele. Obrigado, Ó Deus Senhor. querido, eu também quero te agradecer. Tenho pedido por conversão da minha família, dos meus netos, dos meus filhos. E uma das minhas netas se converteu. Ela, o esposo, os filhos. Terça-feira passada foi o primeiro culto na casa dela. Pai, o Senhor sabe como meu coração está feliz. Mas continuamos orando para que não só a minha família, mas todas a nossa família desse grupo venham conhecer Jesus. Amém. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Tem misericórdia de nós. Nos cobre com a tua graça, porque a tua graça é melhor que a vida. Eu te peço perdão, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Mas, Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém.